24. Desconstitucionalização do acesso à Justiça do Trabalho pela reforma trabalhista, Lei 13467/2017. Resumo: este artigo tem por objetivo analisar, sob o enfoque da hermenêutica constitucional e do direito fundamental de acesso à justiça, alguns institutos de direito processual do trabalho que foram criados ou modificados pela Lei 13467/2017, que instituiu a chamada Reforma Trabalhista no Brasil. Introdução. Como é sabido, o presidente interino da República, Michel Temer, invocando a necessidade de modernizar a legislação trabalhista como meio de promover crescimento econômico e gerar novos empregos, editou, em 22 de dezembro de 2016, e encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de Lei 6.787, que institui na linguagem política do governo a chamada mini-reforma trabalhista. Em sua redação original, o referido PL 6787/2016 alterava a CLT em apenas 6 artigos da parte de direito material e um artigo da parte processual, a saber, o artigo 775, que institui a contagem de prazos processuais em dias úteis. Tramitando pela Câmara dos Deputados, o relator, deputado federal Rogério Marinho, do PSDB/RN, modificou substancialmente o PL 6.787, que passou a ser numerado como Projeto de Lei da Câmara N graus 38/2017, contendo mais de 91 artigos, além de inúmeros parágrafos, incisos e alíneas, totalizando mais de 220 alterações no texto, tanto da parte material quanto da parte processual da CLT. O PL 38/2017 tramitou em tempo recorde na Câmara e no Senado Federal, tendo sido sancionado na íntegra pelo Presidente da República, Michel Temer, e convertido na Lei N graus 13.467, de 13 de julho de 2017, publicada no DOU de 14 de julho de 2017, cujo artigo prevê que ela entrará em vigor 120 dias após a data de sua publicação. Ou seja, entrará em vigor no dia 15 de novembro de 2017. Sem embargo do notório déficit democrático do processo legislativo que tramitou no Congresso Nacional, diferentemente do que se deu, por exemplo, com o projeto de lei que culminou no Código de Processo Civil de 2015, analisaremos, neste singelo artigo, alguns dispositivos da Lei 13467/2017 que alteram a parte processual da CLT e impactam direta ou indiretamente no direito fundamental de acesso dos trabalhadores à Justiça do Trabalho. 1. Restrição à liberdade de produzir jurisprudência, redução dos tribunais trabalhistas à ultrapassada figura do juiz. Boca da lei. Art. 8º. 2º. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. 3º. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.
A Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 da Lei N. Graus 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. NR. Esses novos dispositivos, segundo e terceiro do art. 8º da CLT, embora integrem a parte material introdutória da CLT, acabam atingindo o direito processual do trabalho, porquanto violam os princípios que asseguram o amplo acesso dos trabalhadores à justiça, já que lei não pode impedir a qualquer órgão do Poder Judiciário brasileiro apreciar e julgar ação que veicule lesão ou ameaça a qualquer direito, cf. art. 5º, XXXV. Além disso, a lei não é o único elemento de criação de direitos. A jurisprudência também é fonte do direito, como, aliás, o prevê expressamente o caput do artigo 8º da CLT. Na verdade, em direção oposta ao neoconstitucionalismo, ou neopositivismo, que enaltece a força normativa da Constituição e adota o primado dos princípios e dos direitos fundamentais. A Lei 13467/2017 restringe a função interpretativa dos tribunais e juízes do trabalho, como se infere da leitura dos novos 2º e 3º do art. 8º da CLT, os quais revelam a verdadeira mens legislatores, desconstitucionalizar o direito do trabalho e o direito processual do trabalho e introduzir o chamado modelo da supremacia do negociado sobre o legislado. Entretanto, esse mesmo legislador, praticamente os mesmos deputados federais e senadores, que aprovou o Código de Processo Civil de 2015, cujos arts. 1º e 8º reconhecem a constitucionalização do direito processual civil, enaltecendo como dever do juiz, ao interpretar e aplicar o ordenamento jurídico, observar a suprema cia dos valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição, restringiu, com a Lei 13467/2017, o papel dos magistrados trabalhistas, pois estes, na dicção dos novos 2º e 3º do art. 8º da CLT, deverão apenas aplicar o que dispõe a lei. É dizer, a nova lei transforma juízes do trabalho em meros servos da lei, tal como ocorria no Estado liberal. Esses novos dispositivos, 2º e 3º do art. 8º da CLT, são inconstitucionais, por violarem os princípios que asseguram o amplo acesso à justiça, pois nenhuma lei pode impedir a qualquer órgão do Poder Judiciário brasileiro apreciar e julgar ação que veicule lesão ou ameaça a qualquer direito, bem como os princípios de autonomia e independência do Poder Judiciário, na medida em que os juízes, no Estado democrático de direito e no modelo constitucional de processo, têm a garantia e o dever de interpretar a lei e todos os dispositivos que compõem o ordenamento jurídico conforme os valores e normas da Constituição, cabendo-lhes, ainda, nessa perspectiva, atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência, como se infere dos arts.
1º e 8º do CPC de 2015, os quais devem ser aplicados ao processo do trabalho por força do art. 15 do mesmo Código e do art. 769 da CLT. Em rigor, os novos 2º e 3º da CLT violam os princípios da autonomia e da independência dos juízes e tribunais do trabalho como órgãos do Poder Judiciário, pois os submetem à condição de miras aplicadores da lei, juiz-boca da lei. Vê-se, claramente, que o tratamento legislativo dado aos magistrados do trabalho configura autêntica capitis diminutiu em relação aos demais magistrados do Poder Judiciário, deixando evidenciados o preconceito e a discriminação contra os membros da Justiça Especializada. Aliás, é fato público e notório amplamente noticiado na grande mídia que parcela considerável de deputados e senadores defende a própria extinção da Justiça do Trabalho. 2. Transformação da Justiça do Trabalho em órgão homologador de leis simuladas. Art. 652. Compete às varas do trabalho. F. Decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho. Art. 855b. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. Primeiro, as partes não poderão ser representadas por advogado comum. Segundo, faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria. Art. 855c. O disposto neste capítulo não prejudica o prazo estabelecido nos 6 graus do art. 477 desta consolidação e não afasta a aplicação da multa prevista no 8º art. 477 desta consolidação. Art. 855d. No prazo de 15 dias a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará audiência se entender necessário e proferirá sentença. Art. 855i. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Parágrafo único. O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. Por força da alínea F do art. 652 da CLT, acrescentado pela Lei 13467/2017, as varas do trabalho, ou melhor, os juízos trabalhistas de primeira instância, passaram a ter competência para decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho, explicitando o procedimento de homologação de acordo extrajudicial. O art. 855b da CLT dispõe que ele terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação por advogado, sendo vedado a ambas as partes ser representadas por advogado comum, podendo o trabalhador ser assistido pelo advogado de sua categoria. Vê-se, pois, que o procedimento de homologação de acordo extrajudicial não permite o jus postulandi, CLT, art. 791, pois as partes devem estar obrigatoriamente representadas por advogado.
Parece-nos razoável a impossibilidade de as partes, empregado e empregador, serem representadas por advogado comum, pois o empregado é a parte vulnerável na desigual relação de direito material de trabalho e o acordo entabulado, na verdade, caracterizar autêntica renúncia de direitos, mormente em situações de desemprego estrutural como a que vivemos atualmente. Além disso, a vedação de constituição de advogado comum a ambas as partes revela a existência de lide, descaracterizando, pois, a essência do procedimento de jurisdição voluntária. De toda a sorte, pensamos que o juiz do trabalho deve ter a máxima cautela para decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial, CLT, art. 652, f, sob pena de se tornar o principal protagonista do desmonte do sistema de proteção jurídica dos direitos humanos dos trabalhadores brasileiros. Exatamente por isso, deve o magistrado observar o disposto no art. 855-D da CLT, segundo o qual, no prazo de 15 dias a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará audiência se entender necessário e proferirá sentença. Vale dizer, é imprescindível a oitiva das partes em audiência, para que ratifique perante o juiz os termos do acordo extrajudicial, evitando-se, assim, eventuais fraudes ou laidos simuladas. Do contrário, a Justiça do Trabalho se transformará em mero órgão cartorário, homologador de rescisões de contratos de trabalho em substituição aos sindicatos e aos órgãos do Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou Juiz de Paz, como previam o 1º e 3º do art. 477 da CLT, revogados expressamente pelo art. 5º, e, j, da Lei 13467-2017. É importante assinalar que o procedimento de homologação de acordo extrajudicial não prejudica o prazo estabelecido no 6º e não afasta a aplicação da multa prevista no 8º, ambos do art. 477 da CLT, que não foram revogados pela Lei 13467-2017. De acordo com o art. 855 e seu parágrafo único da CLT, a petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da pretensão deduzida na ação, voltando a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. Como o art. 855-D fala em sentença e o parágrafo único do art. 855 utiliza o termo decisão, certamente surgirão discussões sobre a natureza jurídica do ato que admite ou rejeita a homologação do acordo extrajudicial, b, a possibilidade ou não de interposição de recurso contra tal decisão, c, a possibilidade ou não de ajuizamento de ação rescisória, d, impetração de mandado de segurança contra a decisão que admite ou rejeita total ou parcialmente a homologação do acordo extrajudicial. A nosso ver, o ato que admite ou rejeita a homologação de acordo extrajudicial tem natureza jurídica de decisão judicial irrecorrível em procedimento de jurisdição voluntária, sendo, portanto, irrecorrível, salvo para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem devidas, e não impugnável por mandado de segurança. 30 A doutrina revista do direito
Trabalho e processo. Número 1, junho 2018. Por interpretação analógica do art. 831, parágrafo único, da CLT e da súmula 259 do TST, somente por ação rescisória poderá ser desconstituída a decisão a que se referem os arts. 855-D e 855-I, parágrafo único, da CLT. É claro que do ato judicial em comento caberão embargos de declaração nas hipóteses do art. 897-A da CLT arts. 1022 a 1026 do CPC/2015. 3. Retirada de receitas do FGTS e redução do princípio de proteção processual dos trabalhadores. Art. 899. Quarto. O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e regido com os mesmos índices da poupança. Quinto. Revogado. Nono. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para a entidade sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. 10. São isentos do depósito recursal os beneficiários da Justiça GRA. Tuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. 11. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro-garantia judicial. NR. A Lei 1346720117 alterou a redação do art. 899 da CLT, dando nova redação ao seu quarto, tendo revogado expressamente o quinto e acrescentado os nono, 10 e 11. Assim, com as novas regras impostas pela Lei 1346720117. O depósito recursal deixou de ser feito na conta vinculada do FGTS e passou a ser realizado em conta vinculada ao juízo e corrigido pelos mesmos índices da poupança, o que redundará em redução da receita do FGTS. B. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. C. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. 31 Doutrina Revista do Direito. Trabalho e Processo. Número 1, junho 2018. D. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro. Garantia judicial. A nova redação dada pela Lei 1346720117 aos 4 e 11 do art. 899 da CLT coloca em risco existencial o princípio da proteção processual ao trabalhador, na medida em que o depósito recursal, além de não mais ser feito em conta vinculada do FGTS do trabalhador, e sim em conta vinculada ao juízo e corrigido pelos mesmos índices da caderneta de poupança, também poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro-garantia judicial. Fica, assim, superado o entendimento constante da súmula 426 do TST. Com isso, torna-se possível exigir do trabalhador esse novo depósito recursal.
quando sucumbente em obrigação pecuniária pretender interpor recurso ordinário, recurso de revista, embargos de divergência, recurso extraordinário ou agravo de instrumento para destrancar tais recursos. Logo, haverá redução do princípio de proteção processual ao trabalhador. 4. Favorecimento do grande litigante na Justiça do Trabalho, em relação ao pagamento de custas processuais. Art. 789. Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho. Nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2%, observado o mínimo de R$10,64, R$10,64 e o máximo de 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, e serão calculadas. NR. A fixação do valor máximo das custas beneficia indubitavelmente os grandes litigantes causadores de macrolesões aos direitos sociais dos trabalhadores e que figuram como réus em reclamatórias plurimas ou em ações civis públicas, pois é sabido que nessas demandas há, via de regra, condenações em quantias vultosas. Nessa ordem, o estabelecimento do valor máximo do pagamento das custas, que é espécie do gênero tributo, na modalidade de taxa, viola o princípio da igualdade, pois confere tratamento diferenciado em benefício justamente do litigante habitual, e quanto mais violador dos direitos fundamentais sociais dos trabalhadores. 32 Doutrina Revista do Direito. Trabalho e Processo. Número 1, junho 2018. 5. Necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica, redução do direito fundamental de acesso à justiça. Art. 790. Terceiro. É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40%. 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. 4. O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. NR. Os terceiro e quarto do art. 790 e o art. 790b, caput e quarto, da CLT, redação dada pela Lei 1346720117, dificultam o acesso à justiça do trabalho, pois não permitem a concessão do benefício da justiça gratuita aos trabalhadores que percebam salário superior a 40%, 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social ou que não consigam comprovar a insuficiência de recursos para custear as despesas do processo, sendo certo que mesmo se obtiver o benefício da gratuidade da justiça, o trabalhador poderá ser responsabilizado pelo pagamento de honorários periciais.
nos termos do artigo 14 da Lei nº 5.584, de 26 de junho de 1970, na Justiça do Trabalho, a assistência judiciária a que se refere a Lei nº 1060, de 5 de fevereiro de 1950, será prestada pelo sindicato da categoria profissional a que pertencer o trabalhador. O primeiro do artigo 14 da Lei nº 5.584 estabelece que a assistência judiciária é devida a todo trabalhador que perceber salário igual ou inferior ao dobro do salário mínimo legal, ficando, porém, assegurado idêntico direito ao trabalhador de maior salário, uma vez provado que sua situação econômica não lhe permita demandar, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 33 Doutrina Revista do Direito. Trabalho e Processo. Número 1, junho 2018. A Lei nº 10.288, de 20 de setembro de 2001, revogou, tácita e parcialmente, o primeiro do artigo 14 da Lei nº 558419770, ao acrescentar o 10 ao artigo 789 da CLT, nos seguintes termos: o sindicato da categoria profissional prestará assistência judiciária gratuita ao trabalhador desempregado ou que perceber salário inferior a 5 salários mínimos ou que declare, sob responsabilidade, não possuir, em razão dos encargos próprios e familiares, condições econômicas de prover a demanda. Grifos nossos. Demonstrando desconhecimento do ordenamento jurídico, o legislador editou a Lei nº 10.537, de 28 de agosto de 2002, que, dando nova redação ao artigo 789 da CLT, simplesmente suprimiu o 10. Além disso, a Lei nº 10.537 acrescentou o terceiro ao artigo 790, facultando aos juízes conceder o benefício da justiça gratuita àqueles que perceberem salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, ou declararem, sob as penas da lei, que não estão em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, por força da Lei 134672017, o terceiro do artigo 790 da CLT passou a ter a seguinte redação: é facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos. Aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Diante dessa confusão legislativa, indaga-se, será que a assistência judiciária na Justiça do Trabalho constitui monopólio das entidades sindicais dos trabalhadores? Primeiramente, parece-nos importante distinguir assistência judiciária gratuita de benefício da justiça gratuita, porquanto, a nosso ver, a assistência judiciária, nos domínios do processo do trabalho, continua sendo monopólio das entidades sindicais. Pois a Lei nº 102882001 apenas derrogou, revogação parcial, o artigo 14 da Lei nº
5.584/70, mesmo porque o seu art. 18 prescreve que a assistência judiciária, nos 1 autores há, não obstante, que sustentam que o art. 5º, os chiv, da CF teria revogado o art. 14 da Lei nº 55841970. Nesse sentido, Martins, Sérgio Pinto. Direito Processual do Trabalho. 21 ed. P. 201. 34 Doutrina Revista do Direito. Trabalho e Processo. Número 1, junho 2018. Termos da presente lei, será prestada ao trabalhador ainda que não seja associado do respectivo sindicato. Na assistência judiciária, portanto, temos o assistente, sindicato, e o assistido, trabalhador, cabendo ao primeiro oferecer serviços jurídicos em juízo ao segundo. A assistência judiciária gratuita abrange o benefício da justiça gratuita e talvez por isso tenha surgido a confusão a respeito destes dois institutos. Com efeito, o benefício da justiça gratuita, que é regulado pelo art. 790, terceiro da CLT, pode ser concedido, a requerimento da parte ou de ofício, por qualquer juiz de qualquer instância a qualquer trabalhador, independentemente de ser ele patrocinado por advogado ou sindicato, que litigue na Justiça do Trabalho, desde que perceba salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Nesse sentido, justiça gratuita. Isenção do pagamento de custas. Nos termos do artigo 790-A da CLT, são isentos do pagamento de custas os beneficiários da justiça gratuita, aí incluídos aqueles que litigam sob o palio da assistência judiciária sindical, Lei 5.584/70, art. 14, ou aqueles que tenham obtido o benefício da gratuidade, CLT, art. 790, terceiro. Estando o autor assistido por advogado particular, não está presente a hipótese que ensejaria ao juízo deferir-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, havendo declaração de hipossuficiência financeira, possível o deferimento da justiça gratuita, TRT 17ª-R. 00190054.2011.5.17.0011, terceira T, Prel Desembargador Carlos Henrique Bezerra Leite, desde 4 de agosto de 2011. O benefício da justiça gratuita, que será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos, CLT, art. 790, quarto, implicaria a isenção do pagamento de despesas processuais, abrangendo as custas, emolumentos, honorários advocatícios e periciais, como se vê do seguinte julgado. Honorários periciais. A teor do disposto no art. 790-B da CLT, o ônus pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente no objeto da perícia, salvo se beneficiária de justiça gratuita constatada a insalubridade. E tendo sido deferida a gratuidade da justiça, deve o perito habilitar-se para
receber seus honorários na forma do disposto no art. 158 da Consolidação dos provimentos deste regional, TRT 17ª R, RO 00032009.5.17.0121. Segunda turma, pré. Desembargador Carlos Henrique Bezerra Leite, 3 de março de 2011. 35 Doutrina Revista do Direito. Trabalho e Processo. Número 1, junho 2018. Ocorre que nos termos do art. 790-B, 4º, da CLT, com redação dada pela Lei 134672017. Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. 4º. Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput. Ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Outra diferença era que na assistência judiciária, em caso de procedência total ou parcial da demanda, caberão honorários advocatícios de sucumbência reversíveis. Ao sindicato assistente, Lei nº 5.584/70, art. 16, o que não ocorria na hipótese de benefício da justiça gratuita. Entretanto, por força do art. 791-A da CLT, com redação dada pela Lei 134672017, os honorários advocatícios passaram a ser devidos em qualquer ação na Justiça do Trabalho, sendo certo que, vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, CLT, art. 791-A, 4º. A jurisprudência vem admitindo a distinção entre o benefício da justiça gratuita e a assistência judiciária, como se vê dos seguintes arestos: mandado de segurança, justiça gratuita e assistência judiciária. A assistência judiciária é fornecida pelo Estado, possibilitando o acesso aos serviços profissionais do advogado e dos demais auxiliares da justiça, inclusive peritos, seja mediante a defensoria pública ou da designação de um profissional liberal pelo juiz. No âmbito da Justiça do Trabalho, ela se dá através dos sindicatos de classe, art. 789, 10, da CLT. Já a Justiça gratuita, Instituto de Direito Processual, consiste na isenção de todas as despesas inerentes à demanda. Estará presente sempre que concedida a assistência judiciária, porém não é dela dependente, podendo ser concedida ainda que a parte disponha de advogado particular, TRT 2ª R, MS.
12749.2002.000.002.00 SDI, Réu Juíza Sônia Maria Prince Franzini, J. 1°.04.2004, Piauguiel. 14 de maio de 2004. 36 Doutrina Revista do Direito. Trabalho e Processo. Número 1, junho 2018. Justiça gratuita. Isenção, de ofício, de recolhimento de custas. Nos termos do art. 790-A da CLT, são isentos do pagamento de custas os beneficiários da justiça gratuita, aí incluídos aqueles que litigam sob o palio da assistência judiciária sindical, Lei 5.584/70, art. 14, ou aqueles que tenham obtido o benefício da gratuidade, CLT, art. 790, terceiro. Estando o autor assistido por advogado particular, não está presente a hipótese que ensejaria ao juízo deferir-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, tendo declarado sua hipossuficiência financeira, possível o deferimento da justiça gratuita de ofício, TRT 17R, 00158011.2010.5.17.0005, terceira T, pré. Desembargador Carlos Henrique Bezerra Leite, 18 de outubro de 2011. Assistência judiciária gratuita e benefício da justiça gratuita. Distinção. No processo do trabalho, a assistência judiciária gratuita não se confunde com a simples isenção de custas. Os beneficiários da assistência judiciária gratuita são os que preenchem os requisitos da Lei 5.584/70. Assistência por sindicato de classe e percepção de remuneração igual ou menor que o dobro do salário mínimo ou impossibilidade de demandar, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, enquanto o benefício da gratuidade da justiça, que é regulado pelo art. 790, terceiro, da CLT, implica apenas isenção do pagamento de despesas processuais. Assim, se o autor está assistido por advogado particular, mas declara, na exordial, que não pode arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua manutenção e de sua família, faz jus ao benefício da justiça gratuita, TRT 17R, RO 0084008.5.17.0005, segunda T, pré. Desembargador Carlos Henrique Bezerra Leite, 31 de agosto de 2010. A prova da situação de precariedade econômica pode ser feita mediante simples declaração, na própria petição inicial ou em documento a ela anexado, consoante previsão do 1º do art. 4º da Lei nº 1.060/50, redação dada pela Lei nº 7.510/86. Nesse sentido, a SDI 1 do TST editou a OJ número 304, in verbis. Honorários advocatícios. Assistência judiciária. Declaração de pobreza. Comprovação.
atendidos os requisitos da Lei nº 5.584/70, art. 14. Segundo, para a concessão da assistência judiciária, basta a simples afirmação do declarante ou de seu advogado, na petição inicial, para considerar configurada. 37 Doutrina Revista do Direito. Trabalho e Processo. Número 1, junho 2018. A sua situação econômica, art. 4º, primeiro, da Lei nº 7.510/86, que deu nova redação à Lei nº 1.060/50. 2. Essa OJ 304 da SBD e 1 do TST foi cancelada em decorrência da sua aglutinação ao item I da súmula número 463 do TST, que, por sua vez, dispõe assistência judiciária gratuita. Comprovação, conversão da ORAIN. Tação jurisprudencial número 304 da SBD 1, com alterações decorrentes do CPC de 2015, Res. 2192017, republicada em razão de erro material DEJUT. Divulgado em 12, 13 e 14 de julho de 2017. E a partir de 26 de junho de 2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim, art. 105 do CPC de 2015, segunda no caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração. É necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo. Como se extrai desse verbete sumular, a simples declaração de hipossuficiência econômica firmada pessoalmente pelo próprio trabalhador ou por seu advogado, com procuração com poderes especiais para firmar tal declaração, são condições suficientes para a obtenção do benefício processual, sendo, pois, presumida a prova da situação de precariedade econômica. Ocorre que o novel 4º do art. 790 da CLT, com a redação dada pela Lei 134672017, dispõe que o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Vale dizer, pela literalidade do novo preceito, não bastará simples declaração, pois a parte só obterá o benefício da justiça gratuita se provar que recebe remuneração mensal igual ou inferior a 40% do teto dos benefícios do regime geral da Previdência Social, CLT, art. 790, terceiro. Essa exigência de comprovação do estado de hipossuficiência econômica constitui violação ao princípio da vedação do retrocesso social e obstáculo direito/princípio fundamental do acesso à justiça, do trabalho, para o trabalhador, especialmente aqueles mais pobres, analfabetos ou de baixa qualificação profissional. 2. Há erro de remissão na parte final desta OJ, pois o art. 4º, primeiro, é da Lei nº 1.060/50. Com redação dada pela Lei nº 7.510/86. 38. Doutrina Revista do Direito. Trabalho e Processo. Número 1, junho 2018. 6.
Beneficiário da justiça gratuita responde pelo pagamento de honorários periciais, redução do direito fundamental de acesso à justiça. Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Primeiro, ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo deverá respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Segundo, o juízo poderá deferir parcelamento dos honorários periciais. Terceiro, o juízo não poderá exigir adiantamento de valores para a realização de perícias. Quarto, somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. NR. Esses dispositivos, a par de estabelecerem redução do direito fundamental de acesso dos trabalhadores com hipossuficiência econômica, além de desestimularem os pedidos concernentes à tutela do meio ambiente do trabalho, pois nessas demandas há, muitas vezes, obrigatoriedade de produção de prova pericial, CLT, art. 195, segundo. De tal art, se o reclamante formular na ação 10 pedidos que não demandem perícia e um que exija a prova pericial, VG adicional de insalubridade, havendo indeferimento deste último pedido, será o reclamante condenado a pagar os honorários periciais, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Neste caso, se ele obteve o benefício da justiça gratuita, mas se os demais créditos decorrentes da ação, ou em outros processos judiciais, forem superiores ao valor devido a título de honorários periciais, o trabalhador sucumbente no pedido objeto da perícia será responsável pelo pagamento dessa despesa processual. Em outras palavras, a União somente arcará com o pagamento dos honorários periciais se o sucumbente no pedido que ensejou a prova pericial for beneficiário da justiça gratuita e não obtiver em juízo créditos capazes de suportar essa verba pericial. Há, portanto, necessidade de alteração parcial do entendimento adotado pela súmula 457 do TST. 39 Doutrina Revista do Direito. Trabalho e Processo. Número 1, junho 2018. 7. Obrigatoriedade de pedido líquido em quaisquer ações trabalhistas viola o direito fundamental de acesso à justiça. De acordo com a literalidade do primeiro do art. 840 da CLT, com nova redação dada pela Lei 13467/2017, a petição inicial escrita nos dissídios individuais deverá conter a designação do presidente da vara, ou do juiz de direito, a quem for dirigida. B. A qualificação do reclamante e do reclamado. C. Uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio. D. O pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor. I. A data, e F. A assinatura do reclamante ou de seu representante. Foram, assim, por força da Lei 13467/2017, instituídos novos requisitos da
Petição inicial da reclamação trabalhista no tocante ao pedido, o qual deverá ser e certo, segunda determinado, terceira com indicação de seu valor, líquido. Ocorre que o novel terceiro do art. 840 da CLT, com redação dada pela Lei 134672017, aplicável ao procedimento comum, passou a dispor que os pedidos que não atenderem ao disposto no primeiro, ou seja, se o autor não formular pedido certo, determinado e com indicação de seu valor, serão julgados extintos sem resolução do mérito. Assim, a diferença básica entre o segundo do art. 852b e o terceiro do art. 840 da CLT reside no procedimento. No procedimento sumaríssimo, haverá extinção do processo, arquivamento da reclamação, e condenação ao autor ao pagamento das custas sobre o valor da causa. B. No procedimento comum ordinário, ou sumário, haverá extinção do S. Pedido, S, sem resolução do mérito, continuando a tramitação do processo em relação aos demais pedidos. Parece-nos que esses dispositivos devem ser interpretados conforme a Constituição, de modo a se afastar a interpretação que implique obstáculo do direito fundamental de acesso da parte ao poder judiciário, especialmente à Justiça do Trabalho, em razão da sua notória função social e onde ao jus postulandi, CLT. Art. 791. 40 A doutrina revista do direito. Trabalho e processo. Número 1, junho 2018. Especificamente, em relação ao novel terceiro do art. 840 da CLT, indaga-se, e se a petição inicial tiver apenas um pedido não líquido. Neste caso, penso que o juiz deverá interpretar essa regra conforme a Constituição, cf. art. 5º, XXXV, de modo a considerar que a liquidez do pedido é faculdade do autor, e não obrigação. Trata-se de interpretação analógica dada pelo STF ao art. 625-D da CLT, que foi interpreta do conforme a Constituição no sentido de ser faculdade do autor a submissão da demanda à Comissão de Conciliação Prévia CCP, STF-ADI 2.139-7, de modo que qualquer juiz ou tribunal deve, incidentalmente, interpretar o terceiro do art. 840 da CLT conforme a CF para assegurar ao autor o pleno exercício do seu direito fundamental de acesso à justiça. Ainda que assim não fosse, parece-nos que o juiz deverá, caso interprete literalmente o terceiro do art. 840 da CLT, evitar a decisão surpresa, ou seja, antes de extinguir o processo ou o pedido sem resolução do mérito, deverá dar oportunidade à parte para sanar eventual defeito, falha ou irregularidade na petição inicial. O novel terceiro do art. 840 da CLT, com redação dada pela Lei 134672017, dispõe que se a petição inicial não contiver pedido certo, determinado e com indicação de seu valor, implicará a extinção dos pedidos sem resolução do mérito. E se a petição inicial tiver apenas um pedido sem aqueles requisitos, especialmente se o pedido não for líquido.
Penso que o juiz deverá interpretar o terceiro do art. 840 da CLT conforme a Constituição, cf. art. 5º, XXXV, de modo a considerar que a liquidez do pedido é faculdade do autor, e não obrigação. Trata-se de situação semelhante à obrigatoriedade de passagem pela Comissão de Conciliação Prévia, como consta do art. 625-D da CLT, que foi interpretado conforme a Constituição no sentido de ser faculdade do autor a submissão da demanda à CCP, STF-ADI 2.139-7. Conclusão. A parte processual da chamada Reforma Trabalhista, instituída pela Lei 13467-2017, altera diversos dispositivos da CLT sem se preocupar com a efetividade do direito fundamental de acesso à justiça do trabalho e os princípios fundamentais da cidadania, da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e do valor social da livre iniciativa, o que nos autoriza a concluir, nesse breve ensaio, que a nova lei implica verdadeira desconstitucionalização do direito processual do trabalho. Nesse sentido, alertamos os juízes e tribunais trabalhistas para que promovam a adequada interpretação e aplicação dos novos dispositivos da CLT, adotando as 41 Doutrina Revista do Direito, Trabalho e Processo, número 1, junho 2018. Técnicas da hermenêutica constitucional concretizadora dos direitos e garantias fundamentais, especialmente dos cidadãos trabalhadores mais vulneráveis e suficientes econômicos que têm na justiça do trabalho a última trincheira para reivindicarem ou resgatarem os seus direitos lesados ou ameaçados de lesão. Bibliografia consultada. Bueno, Cássius Carpinella. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo, Saraiva, 2015. Leite, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 16 ed. São Paulo. Saraiva, 2018.